Ver Mais de volta ao vivo e de volta quarta-feira com o nosso quadro Saúde da Mulher, junto com o Dr. Belarmino José da Silva. Hoje nós vamos falar sobre doenças sexualmente transmissíveis. A gente resolveu novamente abordar esse tema, né, doutor? Em época de Oktoberfest, nada melhor do que falar sobre isso. Muitas pessoas vão para a festa e acabam esquecendo da prevenção. Perfeito. Fundamental, né, doutor? Fundamental. Boa tarde, Susan. Boa tarde a todos que nos assistem, o pessoal de casa. E assim, além disso tudo, considerando em época de festa, que às vezes o chopp sobe um pouquinho mais, a sexualidade por si só, cada vez começando, iniciando mais cedo, e atualmente a terceira idade, cada vez uma vida sexual mais ativa, é muito importante em período de festas, de confraternização, como estão ocorrendo agora no Vale do Itajaí, as festas de outubro, ter a noção de como se pode, numa eventual despreparo, se ficar contaminado por uma doença sexualmente transmissível. Então, e o sexualmente transmissível ele é meio relativo, porque as pessoas sempre associam a cópula, ao ato sexual em si, e muitas vezes, não necessariamente, a doença sexualmente transmissível tem que ser consumado o ato sexual. Então, existem... Por exemplo? Por exemplo, existem as doenças que são obrigatoriamente pegas pelo ato sexual. Tem aquelas que são frequentemente e aquelas que são ocasionalmente. Então, aquelas que são obrigatoriamente, que só se pega através da atividade sexual. O HPV, a clamídia, a sífilis e a gonorreia. Então, qualquer uma dessas 4 doenças sexualmente transmissíveis são pegas através do coito, da relação sexual. Infecções que podem ser pegas, porque existem outras fontes, que podem ser pegas pela relação sexual, mas não necessariamente. O herpes, no caso genital, a sífilis, cândida, gonorreia e garnerela. Esses são os mais frequentes e não necessariamente precisa haver o ato sexual. Daí o HIV também se inclui, porque o HIV ele pode ser transmitido sexualmente, mas numa transfusão sanguínea poderá ocorrer a contaminação. Mas, doutor, assim, uma coisa que é fundamental a gente deixar claro aqui para todo mundo que nos assiste, o uso da camisinha. Fundamental. Eu acho que já... Nunca, claro, é maciçamente falado pela mídia, só que nunca é demais a gente colocar isso nessa época, principalmente de festa, onde o pessoal bebe demais. E se vê que até as próprias organizações das festas se preocupam tanto que o preservativo está lá. Está rolando, está acontecendo, é interessante ir nos banheiros, eles põem à disposição em vários locais. O preservativo esqueceu de comprar, esqueceu de ter na carteira, se dirige a um local, aqui, por exemplo, nas festas, ou mesmo na própria rede pública, existe a distribuição do preservativo. Mas antes de tudo, o mais importante é saber que muitas vezes o famoso ficar, a brincadeira, e também não é para assustar, mas até um beijo em alguém que esteja contaminado por uma hepatite, uma tuberculose, alguma coisa desse tipo, independe de ser festa de outubro ou não, poderá ficar contaminado. Então, a prevenção vai ser sempre o melhor negócio, mas nunca necessariamente associado à consumação do fato. Então, existem algumas situações em que pode-se contaminar e muitas vezes nem havendo a atividade sexual, a doença sexualmente transmissível, como a candidíase, ela vai poder ocorrer independendo da atividade ou não. Tá, doutor, vamos lá. Eu já vou abrir telefone para participação do pessoal de casa, mas antes eu acho que seria fundamental a gente esclarecer aqui, brevemente, os sintomas de cada uma dessas doenças que a gente enumerou agora, os sintomas principais. A candidíase é um fungo, ela ocorre principalmente no período pré-menstrual e ela costuma se manifestar quando a mulher está fazendo uso de antibióticos, eventualmente faz uma cirurgia, toma algum antibiótico que mata a flora genital, baixa imunidade, o uso de corticoides, pacientes que têm asma, rinite, alguma coisa assim com muita frequência, hábitos tais quais o uso de ficar frequentemente com a roupa muito umedecida, com a sudorese, né? Põe a roupa íntima às 7 da manhã, vai trocar às 19 horas, 12 horas, então já pode ocorrer uma autocontaminação.
No verão, por si só, o banho de mar em água contaminada ou de piscina em água contaminada, então tem que ter muito cuidado as pessoas que manejam o tratamento dessas águas, porque às vezes se a quantidade de cloro ou flúor não for adequada, poderá ocorrer num local em conjunto, onde a pessoa, é muito importante avaliar qual a praia que você está tomando seu banho, qual a piscina que você está entrando, que são fatores que podem levar, são hábitos. A Gardnerella é uma bactéria, já não é um fungo. Ela ocorre mais após o período pós-menstrual. E a cândida, o principal sintoma é coceira, prurido. É uma ardência, um queimor. E já a Gardnerella é um corrimento amarelado, que ocorre mais depois da menstruação e tem um cheiro feito vinagre. Ele é um cheiro, ele tem odor. A cândida não dá odor, ela só dá a coceira. Já a Gardnerella, a bactéria, o principal sintoma é que a mulher mesmo, ela sente o cheiro e ela fica preocupada que outras pessoas possam vir a sentir esse odor. Temos depois a sífilis, que costuma, principalmente no homem, acometer. Ela dá uma feridinha na glande, no pênis. Na mulher também pode dar pequenas ulcerações. Muitas vezes pode, se não for diagnosticado no primeiro momento, tanto a sífilis quanto a gonorreia, elas podem evoluir para feridinhas e mais tarde aparecerem com outros sintomas. Então, o alerta seria o seguinte: uma vez tendo lesões na mucosa genital, procure seu médico para ele poder dizer o que é. Eu sei que às vezes eu ouço isso no consultório, não tem condições de marcar consulta para aquele momento que a lesão está ocorrendo. Atualmente, pessoal, com as câmeras digitais, fotografe a lesão, nos ajuda muito. Tem alguma lesão de mucosa, de pele, fotografe. Ou você, ou peça alguém para fotografar a região e, através da lesão, da imagem, a gente consegue fazer... Identificar e, juntamente com o relato do paciente, a gente consegue confrontar. O ideal é se ver em loco, mas nem sempre é viável ou possível. Mesmo porque, às vezes, também a paciente pode estar viajando, pode não estar disponível naquele momento. Então, é interessante registrar. Tá, a gente já continua, só agora sim eu vou abrir telefone. Se você aí de casa tem alguma dúvida a respeito de doenças sexualmente transmissíveis, pode ligar para cá. O nosso telefone é o 3381-3200. 3381-3200. Continuando, então, doutor, sobre os sintomas das principais doenças. O HPV. O HPV é a doença que, para a mulher, é mais comprometedora, porque é o precursor do câncer do colo do útero. Mas alguns tipos, são vários? São 4. Nós temos 99 tipos. Desses 99, 4 tipos que o profissional que atende a paciente, a mulher, vai identificar e vai dizer. No caso, são o 4, o 16, o 18 e o 32, que são os que podem ocasionar consequências mais comprometedoras. E o HPV se manifesta tanto no homem como na mulher, como pequenas verrugas, e muitas vezes elas proliferam muito rápido, dando a semelhança de uma couve-flor, por exemplo. Se deixar muito tempo, então é uma pequena verruga que aparece, depois ela começa a se multiplicar e aquele pequeno agrupamento gera um outro agrupamento maior, e quando vê a região não só genital, mas a região inguinal, a raiz da coxa também fica acometida, e muitas vezes a região periumbilical. Então, tendo esse... Tem tratamento HPV? Tem tratamento. O HPV, principalmente, é interessante isso, porque nós temos vacinas, são 3 doses de vacinas. As vacinas atualmente são feitas... Mas aí para quem não tem ainda o HPV. Não tem. Mas ela já está sendo estudada, Suzana, para mulheres que já têm o HPV. Tá? A gente vê que mulheres que, mesmo sendo portadoras do HPV, uma vez fazendo, são 3 doses, fazendo uso dessas 3 doses, elas têm menos recidiva, ou seja, a crise do HPV aparece menos vezes e com menor intensidade. Qual é o tratamento na mulher do HPV? É cauterização da lesão, é retirada dessa verruguinha. No homem, a mesma coisa, a verruguinha aparece no prepúcio, na pele que envolve a glande, ou na própria glande. Então, o urologista, nesse caso, no homem, ele vai lá e ele faz a cauterização. Não dói, é um procedimento que é comum e tem que ser feito. E cuidar sempre para fazer consultas periódicas, porque pode, sempre com baixa imunidade, recorrer. Ela pode retornar o HPV. E a mulher tem que fazer um controle mais periódico. Ao invés do preventivo anual, ela deve fazer o precoce semestral. Doutor, com relação a tratamento de cândida, de Gardnerella, que a gente citou, e sífilis? Tá. A sífilis, geralmente, ela está associada a alguma outra infecção.
Então já há uma queda da imunidade. Ela é à base de penicilina e são feitas 4 doses de injeção à base de penicilina intramuscular, 1 dose por semana. Tá? A cândida vai depender da frequência. Se for um caso, uma crise isolada, o que é uma crise isolada? A gente separa um período de 6 meses. A mulher teve uma candidíase, que é a coceira, o corrimento esbranquiçado, principalmente no período pré-menstrual e com muito desconforto na relação, porque arde, queima. É feito um tratamento de 5 dias, geralmente 2 comprimidos ao dia, por 5 dias após uma refeição, porque esses medicamentos eles têm a propriedade de poder, infelizmente, lesar a mucosa do estômago, podem gerar gastrite. Então é importante que a mulher tome imediatamente após uma alimentação, durante 5 dias. Mas se, ao invés de uma crise, essa crise, durante 6 meses, passem a ser 4 crises. Então, é de recorrência. Isso tira a qualidade de vida da mulher, do casal, e é um desconforto. Então, a gente faz um tratamento de 90 dias. Que tem que ser do casal, o tratamento do casal. Tratamento do casal. Sempre o parceiro deve fazer o tratamento, porque um pode retransmitir ao outro. E quando é muito recorrente, é mais do que um episódio a cada 6 meses, o ideal é fazer um tratamento para recorrência, que é feito da seguinte forma: um comprimido semanal durante 3 meses de uma substância, um antimicótico chamado fluconazol. Aí isso vai provavelmente reduzir. A gente já continua os tratamentos. Temos ligação. Alô, quem fala? Boa tarde, Yara. Oi, Yara. Você fala de onde? De Brusque. Brusque. Bacana a participação. Sua dúvida é qual, Yara? A minha dúvida, ó. Eu tive um probleminha. Eu fui no postinho de saúde e o médico falou que eu tenho uma fístula. Isso não corresponde à doença sexualmente transmissível, né? Da região genital, Yara? Não, no ânus. Ok, então. Obrigado, Brusque, obrigado, Yara. O nome da minha irmã, um beijo para minha irmã Yara. E é o seguinte, a fístula na região do ânus já tem uma outra, pode até vir a ser consequência de uma doença sexualmente transmissível, viu, Yara? O que é uma fístula, doutor? Uma fístula é um canal de comunicação entre, no final do intestino, na região anal, existe um pregueamento, existe uma mucosa, e essa mucosa ela é toda pregueada e geralmente, mas ela é intacta, não costuma haver comunicação entre uma mucosa e a outra. No caso da fístula é uma comunicação entre uma mucosa e a outra. Pode sim ser decorrente de uma DST, de uma doença sexualmente transmissível. Mas no caso da Yara ou de outras mulheres que tiverem esse problema, uma vez diagnosticado, tem que procurar um especialista chamado proctologista, que é o profissional que cuida da região anal. Mesmo a mulher vai no proctologista. Vai no proctologista, exatamente. É um especialista que ele cuida do intestino grosso para baixo. Então, hemorroidas, essa parte de fístula, tudo é um proctologista quem cuida. Uma ligação, alô, quem fala? Oi, é Eurita. Quem? Eurita. Eulita, seja bem-vinda. Você fala de onde? Blumenau. Blumenau, qual bairro? Itopava Central. Tá certo, obrigada pela participação. Sua dúvida é qual? Eu gostaria de saber se existe doenças sexualmente transmissíveis através do beijo. Sim. Obrigado, Eulita. Boa tarde, né? Existem várias. As principais, por exemplo, hepatite, portadores de tuberculose. A saliva, ela é aonde incubam essas bactérias ou vírus e podem transmitir sim. Então, um beijo, assim, onde há muita troca de saliva, deixando bem claro, isso é muito subjetivo também. Algum tipo de lesão na mucosa, ou na língua, ou na gengiva, tem que ter uma porta de entrada. A bactéria e o vírus, eles são meio que preguiçosos. Então, não é um selinho que vai eventualmente pegar uma doença sexualmente transmissível. Mas um beijo mais aprofundado, onde ocorre uma troca de saliva com muita intensidade, havendo ruptura da mucosa, área sangrenta ou cruenta, aonde possa a bactéria, o vírus ou protozoário entrar, vai poder transmitir sim uma doença sexualmente transmissível. Sendo que pelo beijo as mais comuns são hepatites e a própria tuberculose. A AIDS sem condições. Pode ser transmitida também pelo beijo? Num beijo, no caso, é mais acentuado. Não um beijo na face, uma face íntegra, uma soro positiva. O paciente não tem nenhum problema você dar um beijo, um carinho, mas um beijo com troca de saliva num paciente que tem uma carga viral positiva, diga-se de passagem, porque atualmente com o coquetel
o vírus, geralmente ele inibe, ele não está em atividade. Então, nessa situação não há nenhum problema. Mas a pessoa vai ter que ter certeza que a carga viral do parceiro ou da parceira não vai estar positiva e que não há nenhuma lesão nela, na gengiva, na língua, em qualquer mucosa da parte bucal ou, às vezes, até na própria parte sublingual, enfim, para poder servir de porta de entrada. Gente, olha só, o cuidado com um beijo, né? Olha só que a gente está deixando claro aqui. Mais uma ligação, alô, quem fala? É Fabiana. Oi, Fabiana, você fala de onde? É Vila Nova. Vila Nova, aqui de Blumenau. Sua dúvida é qual, Fabiana? Não ficou bem claro ali para mim. Eu quero saber se a candidíase ela é sexualmente transmissível ou ela é pega através de baixa imunidade com antibióticos ali que ele falou, né? Os dois, né, doutor? Os dois. Boa tarde, Fabiana. Talvez a Fabiana não pegou ali. São aquelas frequentemente, não obrigatoriamente, porque uma mulher que não tem atividade sexual, por exemplo, uma criança, uma adolescente, ela não necessariamente ela tem que ter tido uma atividade sexual para poder pegar uma candidíase. Por quê? Porque a cândida habita, Fabiana, normalmente o trato intestinal. Então, às vezes, na própria higiene da menina, da adolescente ou da mulher, que não estão tendo vida sexual ativa, elas podem se contaminar com essa bactéria que habita o trato intestinal. Então, é a mesma coisa da infecção urinária, né? A mesma coisa, exatamente. Então, a resposta é essa que você mesmo deu, Suzana. Das duas formas. Ela pode ser pega sexualmente e pode ser por hábitos, seja a vestimenta, seja... E daí o seu hábito, às vezes inadequado, Fabiana, pode fazer com que você passe a cândida para o seu parceiro. Exatamente. Daí a importância de sempre... O profissional vai sugerir que o parceiro tome. Muitos dos parceiros não têm sintomas e aí eles se recusam. Eu ouço diariamente, meus colegas com certeza também, que há uma certa resistência da parte masculina de tomar porque não sente nada. Na verdade, o homem, 99% desses casos, ele é portador assintomático, ou seja, ele está com a infecção, mas não tem coceira, não tem ardor, na maior parte das vezes. Só que é importante que ele tome, porque uma vez, mesmo com preservativo, se o casal tem atividade com preservativo, o parceiro tem que fazer tratamento, tem que fazer, porque na hora do relacionamento não é tão somente os órgãos genitais que entram em contato, mas a raiz da coxa, a pele, a mucosa. Lógico. Então, como um todo, é interessante o casal fazer. E é o cuidado com a esposa, é o cuidado com a parceira. O zelo enfim. pela relação, lógico, né? Lógico. Temos mais uma ligação. Alô, quem fala? Alô? Aqui é a Elza. Quem? Aqui é a Ana da Escola Agrícola. Oi, Ana. Você pode fazer a sua pergunta aqui para o doutor Belarmino. Sim, aqui é que faz muitos anos que eu tenho 63 anos, eu não tenho relação. Então, Sim. daí surgiu agora, faz um mês e pouco, mais ou menos, umas bolinhas de pus, assim, pelo lado de fora da vagina, assim, e muita coceira. O que pode ser isso? As bolinhas de pus bem duras, assim. Tá, obrigado, Ana. Geralmente, bolinha de pus externamente é chamado de foliculite. E se não tiver, é um dos sintomas também da candidíase. Mas a candidíase obrigatoriamente dá coceira. E como a Ana e outras mulheres que possam ter esses sintomas, tendo bolinha e não tendo nenhum sintoma, deve vir provavelmente da depilação. Ou a gilete contaminada, ou a cera. Na hora de fazer a depilação, a mulher agride a mucosa, sem querer, raspa, retira o bulbo capilar e acaba contaminando a região e aonde vai ficar tudo empipocadinho, tipo pequena acne, vários Olha pontos. só. Se tiver coceira, é cândida. Se não tiver, é foliculite decorrente da depilação, a cera ou a gilete. E aí eu vou além. A depilação, isso é muito interessante. Mulherada, preste atenção. A depilação tem que ter um cuidado extremo, tá? Sim. Sempre deixar um pouquinho. Deixar alguma coisa. Alguma coisa, né, doutor? Assim, ó, o pelo, como nas narinas, no ouvido, ele funciona como uma barreira de proteção. Então, a depilação total, ela pode ser como num jogo de sexualidade muito interessante. Mas é interessante que a mulher mantenha, pelo menos, ela pode até aparar, ela pode fazer uma depilação, esporadicamente total. Mas o indicado, porque o pelo protege da contaminação, principalmente do trato gastrointestinal, da região anal. Então, ali já habitam naturalmente bactérias. Então, é interessante o pelo ficar para proteger. Então, aparar a região já é o suficiente. E um detalhe importante, Suzana, a respeito da gilete,
da forma como faz a depilação, mulheres que utilizam gilete, a gilete que é utilizada na axila ou em qualquer outra parte do corpo não deve ser utilizada na parte genital. Porque muitas vezes aquela gilete vai acabar contaminando a região genital. Então, tenham em casa um kit e uma gilete exclusiva para a parte... E a mesma coisa da cera, né? A cera, coisa. aquela cera que é usada para perna, para axila, não deve ser a mesma cera que vai ser usada para virilha. Não. Pode ocorrer uma autocontaminação. Exato. Tá certo. Mais uma ligação. Alô, quem fala? Oi, boa tarde. Oi, Boa quem tarde. fala? Eu gostaria de saber sobre a coceira e corrimento. Tá, qual é o seu nome? Marli, Marli, muito obrigada pela participação. Você fala de onde? Blumenau. Blumenau, tá certo. Perdão, mas eu não entendi. Coceira e corrimento, deve ser É cândida. cândida, 99% cândida, tá, Marli? Obrigado pela pergunta, mas é o sintoma típico. E o odor da gardnerela. Ô, doutor, uma coisa que é interessante a gente colocar também, já que a gente estava falando de festas de outubro, com relação a banheiros públicos, o fato de sentar no bacio ali de um banheiro público pode pegar alguma doença? É raro, mas pode. Pelo seguinte, até já que a gente estava comentando sobre depilação, vamos focar no caso da mulher. No homem não, porque pelo fato do órgão sexual ser externo, então ele não entra em contato direto com o vaso sanitário. Mas no caso da mulher, daí o fato da pilificação. O pelo, quando em demasia também, ele pode entrar em contato com as bordas do protetor do vaso, que geralmente é de polietileno, de plástico, né? E se a pessoa, a mulher, no caso, tiver com uma infecção muito intensa, ela pode deixar resíduos ali e aquela que a sucede, porque o que transmite, na verdade, é com o calor. E como há uma troca, uma dinâmica muito rápida nesses banheiros de festas, porque é uma... Então não é nem o contato, é o calor. É o calor, mas com o contato, porque aquele pelo pubiano entra em contato com a borda do protetor do vaso e a outra que vem na sequência, o ideal é não encostar, a mulher tentar não encostar. Exercício de agachamento. Fazer um pompoarismo, fortalece o períneo. Qualquer coisa, na dúvida, evite entrar em contato. Você não sabe quem usou aquele vaso anteriormente. Tá? Exatamente. Doutor, para a gente finalizar e deixar claro aí, a gente, claro, fez um apanhado geral, lógico que a gente daqui para frente, como a gente já fez em outras oportunidades, vamos falar detalhadamente de cada uma dessas doenças, mas algumas dicas rápidas aí sobre essas doenças, principalmente, lógico, de prevenção. De maneira geral, então, fazer tudo de uma maneira muito consciente, no caso da garotada, seja menina ou menino, andar com a camisinha, se o parceiro não quiser, evitar ter o contato mais íntimo. Beijo em pessoas que não conhecem com uma intensidade muito voraz, está totalmente contraindicado. Nada de sair no outubro beijando vários aí, né? Cuidado. Que eu, enquanto profissional, em nome dos meus colegas também, pediria para os parceiros que quando quando nós prescrevemos o medicamento, que tomem, façam isso, como a gente havia colocado há pouco, o relacionamento, quem ama protege e tal, e se um tem, e não necessariamente, como a pergunta aqui, uma das telespectadoras perguntou, que não ficou bem claro, ela pode ser uma doença obrigatória, eventualmente sexualmente transmissível, mas a mulher pode ter se contaminado sozinha. Então, às vezes, o homem fica preocupado que a doença que a mulher, que a parceira dele tem, possa ser vinda de uma traição, alguma coisa assim. Não necessariamente, mas independente da forma como pegou, é importante que ele faça o tratamento também. Então, eu diria assim, vamos colaborar e fazer o tratamento para resolver de uma maneira mais prática. Isso é legal colocar. Porque tem muitas mulheres que fazem o tratamento de maneira correta e recidivam e voltam, e lá no final do tratamento que você dá toda a abertura, mas a mulher diz, o meu parceiro não aceita, ele não sente nada. Então, o meu apelo seria para que haja, os casais, de maneira geral, conspirem a favor e façam o tratamento. O zelo pelo companheiro e pela companheira sempre, né? Se mútuo, tá junto, né? quem Zelo ama, mútuo. cuida, né? Cuida. Mais ou menos por aí. É por aí, Suzy. Tá certo. Tá? Obrigada pela participação. Vamos Sempre, ter shopping metro hoje à noite com o doutor Eu Belarmino? vou disputar com o Pereira água mineral em metro, tá? E eu vou esperar hoje também posso com para isso? ver se eu vou receber um X alemão que me prometeram, uma Frida me prometeu. Ela passou no último desfile e não me entregou. Eu espero que hoje eu consiga, tá? Crispe de pato, mudou. O doutor Belarmino estava no último desfile, que eu desfilei ali junto com Essenwagen, e ele mandou mensagem, Susan, vou estar ali pertinho ali do Castelo da Van, me dá um crispe de pato. Tudo bem, mas era tanta gente, eu acabei não escutando, enfim. Perdão ao vivo aqui, tá, doutora? Tá perdoado e tô aguardando hoje, tá? Tá certo, tá